Bom dia a todos os que estão. Espero que tenham pelo menos repousado. O dia vai ser cheio de atividades e com certeza vamos ter o mesmo sucesso de ontem. É o segundo dia de trabalhos do Congresso de Investigação em Qualidade de Vida, Inovação e Tecnologia e aos que estão agradeço a presença da parte da manhã. Quero, em nome das instituições responsáveis pela organização do Congresso, agradecer a vossa presença mesmo e saudar de forma muito especial o nosso conferencista da sessão plenária, o Dr. Eloy Cordeiro Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho. E não posso deixar estamos aqui um pouco quase em família, estamos poucos, não posso deixar de relembrar quando há 7, 8 anos ouvi pela primeira vez o Dr. Eloy Rodrigues numa sessão no Instituto em Santarém, no Instituto Politécnico, a apresentar aquele que tem sido um dos focos do seu trabalho, a promoção do acesso livre à literatura científica em repositórios institucionais. E relembro exatamente o empenho, a motivação que transmitiu, a paixão com que nos mostrava as vantagens inerentes à disponibilização da produção intelectual das instituições científicas e académicas em forma digital e de como isso é importante para o impacto e a visibilidade das nossas instituições e é uma forma também da preservação da nossa memória intelectual. Passando um pouco aos aspectos mais biográficos relativos ao Dr. Eloy Rodrigues, em 2003, penso que todos sabemos, liderou a criação do repositório institucional da Universidade do Minho, chefiando esse serviço desde então. Se estiver errada em alguma coisa, corrija-me, por favor. Dinamizou o grupo de trabalho sobre o acesso livre, estabelecido pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas em 2007. Desde 2008, penso também que o liderou sempre em continuidade. É o responsável científico e técnico da equipa da Universidade do Minho que desenvolve o nosso famigerado RECAP, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, e ao nível europeu foi membro do grupo de trabalho sobre o Open Access da European University Association e coordenou a participação da Universidade do Minho em vários projetos nesta área. Quero destacar as atuais funções em que preside ao grupo de trabalho sobre a interoperabilidade dos repositórios da Confederation of Open Access Repositories, o QUAR. Nós habituamos às siglas e depois tenho que ir à cábula ver o que é a tradução. Tem realizado, já vi em várias biografias suas, dezenas de palestras, mas eu atrevo-me a dizer centenas de palestras, seminários e ações de divulgação e de formação sobre o acesso livre ao conhecimento, quer em Portugal, pelo resto da Europa, em África e na América do Sul. E é o resultado de toda esta intensa experiência e com muitos sucessos, mas também muita luta contra uma inércia habitual a tudo quanto é novo e que se pretende mudar, e encontramos sempre uma habitual resistência, que nos traz hoje a temática acesso aberto e ciência aberta, onde estamos e por onde vamos. E passava-lhe a palavra. Conseguem me ouvir assim? Penso que sim. Muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui convosco hoje, em Santarém. Em Santarém não, em Rio Maior, mas num evento promovido pelo Instituto Politécnico de Santarém, a falar daquilo que tem sido de facto o tema principal da minha atividade nos últimos anos, que é o acesso aberto, e como recordou, já não é a primeira vez que aqui estou para falar do tema. A minha apresentação de hoje, vou tentar fazê-la de uma forma até talvez um bocadinho mais informal ou coloquial, até porque como estamos num número mais reduzido, isso pode permitir exatamente esse tipo de ambiente. Eu vou começar por fazer ainda uma pequena introdução às questões do acesso aberto e da ciência aberta. Eu não estava muito seguro exatamente do tipo de audiência que teria aqui. Vi que era a Escola de Desporto, tinha a dúvida, por exemplo, se era só pessoas da área do desporto e, portanto, como é que eu deveria orientar
a palestra, mas depois falaram-me que tínhamos aqui gente de todas as escolas e, portanto, eu vou ter uma abordagem mais genérica. E depois, portanto, vou fazer um bocadinho essa introdução às questões do acesso aberto e da ciência aberta, falar um pouco do percurso que foi feito nos últimos anos, digamos, neste domínio, digamos, sobretudo desde a viragem do século e do milénio, porque o acesso aberto, tal como o conhecemos hoje, data mais ou menos digamos, do século XXI, e finalmente falar e também daquilo que está a passar ao nível das instituições, das políticas das instituições que financiam a investigação, nomeadamente aquilo que são as políticas europeias no âmbito do Programa Quadro de Investigação Horizonte 2020 e as políticas da FCT, e finalmente fechar com umas breves considerações. Bom, então, começando pela primeira parte sobre esta questão de que é que estamos aqui a falar quando falamos de ciência aberta, de acesso aberto. A ciência aberta podemos dizer que é uma expressão guarda-chuva, digamos. É uma expressão que abarca, de facto, vários aspectos. Desde logo, um aspecto que é o aspecto principal que eu irei aqui falar hoje, que é a questão do acesso aos resultados da investigação, nomeadamente do acesso à literatura científica, e isso ficou conhecido como Open Access, e, portanto, esse vai ser, digamos, o foco essencial da minha apresentação, até porque o Open Access é um componente essencial peço desculpa, mas é um componente essencial da ciência aberta, mas abarca também outras coisas, como a questão dos dados abertos, novamente a expressão em inglês Open Data, de ciência, de registros de laboratório, ou registros de investigação abertos, o chamado Open Notebook Science, ou seja, eu vou anotando não de uma forma privada, mas vou anotando de uma forma pública à medida que eu vou fazendo a investigação. Abarca o conceito que tem tido algumas experiências bastante interessantes de citizen science, ou seja, de ciência cidadã ou de ciência da sociedade, que é, por exemplo, o envolvimento de pessoas na realização da investigação. Por exemplo, há projetos muito interessantes, que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, por exemplo, na área do estudo, na área da química e da química das proteínas. Por exemplo, há um processo chamado Foldit. Eu não sou especialista em nenhuma destas áreas, mas, por exemplo, há uma certa complexidade na forma como acho eu, as moléculas das proteínas se dobram ou se encaixam, e, portanto, foi feito um grande projeto onde milhares de pessoas em todo o mundo foram fazendo, através com um software, digamos, foram modelando esses processos. Outro grande projeto de ciência cidadã tem a ver com a astronomia, e nomeadamente com o mapeamento e identificação não sei se são de planetas, mas de objetos astronómicos, e, portanto, há vários projetos desse tipo que envolvem a própria sociedade na resolução de problemas ou na realização de experiências, etc. Portanto, aqui estamos a falar, de facto, de um conceito que abrange muitas coisas. Mas, se quisermos simplificar, podemos dizer que a ciência aberta, quando falamos de ciência aberta, estamos a falar de algo que tem duas dimensões. É a ciência aberta nos métodos, ou seja, nos processos de investigação, nas ferramentas e nas infraestruturas, e é a ciência aberta nos resultados. E aqui nos resultados estamos a falar, sobretudo, de publicações e de dados. E, portanto, hoje, mais uma vez, eu vou focar-me na questão das publicações e dos resultados, portanto, do Open Access, sobretudo às publicações, mas também à questão dos dados científicos. E finalmente, digamos, nesta introdução às questões da ciência aberta, porque falamos de ciência aberta? Falamos de ciência aberta porque, e eu vou voltar um bocadinho a esta questão aqui quando falar agora mais concretamente de ciência de Open Access, porque é a forma de garantir que a ciência é feita da forma mais eficiente. A ciência normal, eu vou falar disso outra vez, é uma ciência
cumulativa, baseada na construção de conhecimento a partir do conhecimento existente. Portanto, o acesso ao conhecimento existente é indispensável para construir novo conhecimento. E, portanto, se nós colocamos barreiras ao conhecimento que está a ser produzido, estamos a colocar barreiras à produção de novo conhecimento. E portanto, por isso mesmo é que, quando falamos do conceito de aberto na ciência, estamos a falar, de facto, de promover a eficiência da investigação. E, por exemplo, e outra coisa também, estamos a evitar que estejam a ocorrer ou a diminuir, não estamos a evitar, nunca evitamos isso, mas estamos a diminuir, ou pelo menos a criar as condições para diminuir o desperdício, nomeadamente a duplicação não pretendida de experiências. Já vou falar, isto vai parecer quase contraditório, porque eu vou falar a seguir da necessidade de repetirmos as experiências. Mas uma coisa é nós queremos repetir as experiências para testar aqueles resultados e para verificar que aqueles resultados são de facto. Outra coisa é termos 10 grupos de investigação no todo o mundo a gastar tempo, equipamentos, massa cinzenta, a fazer exatamente a mesma coisa sem uns saberem uns dos outros. E, portanto, isso, digamos, não é claramente uma forma eficiente de promover a investigação. E, portanto, esta questão do acesso à informação para promover nova investigação, do acesso à informação sobre a investigação que está em curso para evitar desperdício, etc., é um aspecto importante. Depois, esta questão, digamos, da confiança e de uma coisa que é cada vez mais falada. Se vocês começarem a ver hoje, por exemplo, os documentos da Comissão Europeia sobre a investigação, vão começar a ver cada vez mais uma sigla que é RRI, Responsible and Reproducible Investigation. Portanto, a investigação responsável e reprodutível. E esta questão da reprodutível é muito importante, porque, mais uma vez, não basta eu fazer uma investigação, usar um equipamento num laboratório, chegar a um resultado, ou dizer que cheguei a um resultado, e publicar um artigo, e depois alguém quiser comparar, ou seja, que alguém quiser repetir aquela experiência, aquela investigação, aquele teste, não o consegue fazer ou não consegue reproduzir aqueles resultados porque não sabe, por um lado, porque às tantas os resultados em si mesmo não são conhecidos, são só conhecidos a sua síntese escrita num artigo, porque não é conhecido o equipamento em que foi feita a medição ou que foram feitos os testes, etc, etc. Portanto, e nós hoje sabemos que, infelizmente, até pela pressão competitiva que hoje há na ciência, há também uma tentação, e já houve várias vezes, uma tentação para a fraude científica e para as más práticas. Todos vocês já ouviram falar aqui há já foi quase há uma década, acho eu, não sei se foi em 2007 ou 2008, ou por aí, acho que foi, ou foi a Nature ou foi a Science, acho que até foi a Science, que publicou um artigo de um senhor japonês ou coreano a dizer que tinha feito um clone humano, de ADN com ADN humano. E isso foi publicado, passou por processo de peer review, etc. E só quando, digamos, alguém questionou, mas então mostre lá a evidência, mostre lá os dados da sua experiência, é que se verificou que era uma fraude. E, por exemplo, em algumas áreas hoje, por exemplo, sobretudo na investigação biomédica, etc., já é muito normal, quando vocês querem publicar um artigo numa revista científica, os editores pedirem-vos, e vocês estão aí no vosso artigo, vocês estão a dizer que conduziram uma experiência, não sei o quê, com ratinhos ou com não sei o que mais, e que o resultado foi X, os editores dizem, sim senhor, então deposite os dados num repositório onde a gente os possa ver. Vocês estão a dizer que obtiveram estes resultados, então mostrem esses resultados. Não só escrevam a dizer que obtiveram estes resultados, mas onde é que eles estão. Portanto, e esta questão da confiança e da reprodutibilidade é muito importante. Portanto, voltando aqui ao meu slide de abertura, nesta expressão guarda-chuva, que é a ciência aberta, a questão do acesso aberto, que, portanto, estamos a falar do acesso aberto aos resultados da investigação, é aquilo que vai ser o foco aqui do resto da minha intervenção. Quando falamos de acesso aberto ou Open Access, estamos a falar de disponibilização e do acesso
há literatura científica, há cópias de literatura científica, nomeadamente há aquela literatura científica que tem revisão por pares. Estamos a falar, em primeiro lugar, de artigos de revistas científicas, mas também outro tipo de publicações académicas e científicas, como as comunicações e conferências, as teses de mestrado, as teses de doutoramento, as dissertações de mestrado, etc, etc. E isto é, quando falamos de acesso aberto, pelo menos o conceito original é isto, é acesso aberto à literatura científica, às publicações científicas, em especial àquelas que têm a revisão por pares. E mais uma vez, tal como eu já referi naquele slide sobre a ciência aberta, mais uma vez aqui, quando falamos de porquê, estamos a falar em primeiro lugar desta questão da eficiência. E estamos a falar e Gustavo, eu gosto sempre de mostrar aqui uma figura e uma citação. Estamos a falar de uma coisa que está, digamos, no ADN da investigação e da ciência, que é, como eu disse há pouco, a ciência é cumulativa, o conhecimento é cumulativo. Eu, para produzir novo conhecimento, baseio-me no conhecimento anterior. E, portanto, como dizia, isto já é reconhecido desde a Idade Média. Isto é um texto do século XII, onde exatamente se diz que se vemos mais longe é porque estamos, não porque temos melhores olhos, mas porque estamos em cima do conhecimento anterior, estamos sobre os ombros dos gigantes. E isto é verdade para a ciência normal, mas também é verdade mesmo para as mudanças de paradigma e para a ciência, digamos, para a ciência revolucionária e para os génios. Aliás, o Newton escreveu uma carta a um dos seus colegas na altura, exatamente que de certa forma retoma aquela afirmação, dizendo que neste caso ele estava-se aqui estava-se a referir ao Descartes, mas a referência é mais geral, e ele diz também, se eu vi mais longe, foi porque eu estava suportado, ou estava em cima dos ombros de gigantes. E os ombros dos gigantes são o conhecimento que é produzido anteriormente, e, portanto, isso é uma condição para que nós possamos, de facto, produzir novo conhecimento e ter progresso científico. Mas depois há uma outra razão, ou há outras razões que são, enquanto, digamos, eu diria que esta primeira razão é uma razão mais ou menos universal, altruísta, sobre a questão do conhecimento, sobre a questão do conhecimento científico e do progresso da ciência. Há uma segunda razão que pode ser uma razão egoísta, que é aqueles que utilizam a ciência aberta, e nomeadamente aqueles que utilizam o conhecimento aberto, sobretudo nesta fase de transição, e eu também voltarei a falar sobre isto 30 segundos um bocadinho mais à frente, têm uma vantagem competitiva, porque os seus resultados são mais visíveis do que os outros, as suas publicações são mais visíveis do que os outros. Eu aqui, como tenho o tempo limitado, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas há dezenas de estudos sobre o impacto, por exemplo, do acesso aberto, no impacto das publicações, ou seja, no número de citações que as publicações obtêm, e a esmagadora maioria desses estudos revelam que existe um aumento do número de citações das publicações que estão disponíveis em acesso aberto, comparativamente com as publicações que não estão disponíveis em acesso aberto. Faço sempre esta ressalva: o acesso aberto não é a banha da cobra, ou seja, um artigo que tenha pouca qualidade, pouca relevância, vai ter 0 citações em acesso fechado e 0 citações em acesso aberto. Agora, um artigo que seja sobre um tema relevante e que tenha qualidade, o facto de estar em acesso aberto potencia o seu conhecimento e a sua utilização. E, portanto, isto é válido também, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista institucional. Também, não só os investigadores individualmente têm vantagens, digamos, na adoção do acesso aberto e da ciência aberta, como as instituições que o fazem, em primeiro lugar, também têm vantagens e também elas próprias ganham maior visibilidade, maior reconhecimento. E nós, por exemplo, não vou entrar aqui em detalhes, mas, por exemplo, nós na Universidade de Minho temos já várias evidências, quer evidência científica, por exemplo, em termos de estudo de número de citações, quer evidência, digamos, mais anedótica ou casual, por exemplo, com depoimentos
estudantes de doutoramento por exemplo, que dizem que escolheram a Universidade de Minho porque viram investigação de doutoramento disponível em acesso aberto no nosso repositório, ou de investigadores que são convidados para projetos porque as pessoas desses projetos descobriram publicações, e as pessoas dizem que descobriram as publicações em acesso aberto no repositório, portanto isso é referido em vários casos, digamos, dessas histórias, é referido a si mesmo e, portanto, isso já existe evidência sobre isso. E, finalmente, a questão uma outra questão que é a monitorização, avaliação e gestão da atividade científica. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque não tenho mesmo tempo, mas nós hoje utilizamos métricas muito pobres, muito más, de avaliação da atividade científica, baseadas nomeadamente na questão do fator de impacto das revistas, onde se publica, e quando podemos hoje, temos capacidade computacional para fazer a avaliação de uma forma muito mais enriquecida. Provavelmente também temos que ser um bocadinho menos preguiçosos, cada um de nós, individual e coletivamente. Por exemplo, nós gostamos sempre de ter uma métrica que é uma métrica única. Isto, eu tenho fator de impacto e pronto, e agora a partir do fator de impacto eu consigo medir a qualidade. Provavelmente para medir a qualidade as coisas são multidimensionais, precisa utilizar várias métricas, só que isso dá um bocadinho mais de trabalho, dá mais trabalho ao júri, dá mais trabalho a cada um de nós, portanto há uma mudança cultural aqui a fazer, mas o meu ponto aqui é que essa mudança só se pode fazer completamente, digamos, num universo em que o acesso aberto seja predominante, exatamente para eu poder utilizar todas as publicações, calcular, fazer data mining sobre as publicações para extrair outro tipo de informação que neste momento não consigo fazer num universo em que as publicações estão fechadas. E, finalmente, para terminar esta primeira parte relativamente à questão da introdução ao acesso aberto, só referir como é que o acesso aberto pode ser concretizado. E desde o início foram definidas duas formas de concretizar o acesso aberto. Uma, digamos, é através, o que nós chamamos de acesso aberto dourado, digamos, é o acesso aberto garantido pelos editores das revistas, e no fundo publicar os artigos em revistas que elas próprias não têm assinatura, ou seja, todos os artigos que são publicados estão disponíveis imediatamente em acesso aberto e podem ter vários modelos de negócios. Há muitas revistas que são suportadas institucionalmente e, portanto, não têm custos nem para o leitor nem para quem publica. Há muitas revistas comerciais hoje, cada vez mais também de acesso aberto, que têm um modelo de funcionamento diferente, que é de pagamento de uma taxa de publicação. Depois o artigo fica disponível em acesso aberto, mas há uma taxa de publicação à cabeça. A outra via do acesso aberto é chamada via verde, que é através dos repositórios e, portanto, é o depósito de todos os artigos, independentemente dos artigos serem publicados em revistas de acesso aberto ou em revistas tradicionais, depositar uma cópia desses artigos num repositório, e neste momento também existem mais de 3.000 repositórios. Tenho aqui um zero a mais, isto devia ser 3.000. Eu revejo sempre os slides, porque os números vão sempre aumentados. A última versão que eu tinha aqui era 2.900, mas ontem já vi que já existiam 3.030 repositórios, só que ficou aqui uma gralha e em vez de 3.000 estão 30.000, portanto tenho que corrigir aqui este slide. Portanto, mas existem repositórios em todo o mundo e que estão disponíveis para receber estas publicações. Em Portugal, aqui é só digamos, um slide institucional. As atividades do acesso aberto que em Portugal começaram relativamente cedo também, começaram logo em 2002. Na Universidade de Minho nós criamos o nosso repositório em 2003 e desde então temos vindo a trabalhar em vários domínios, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, mas de facto o ponto de viragem em Portugal foi o lançamento do projeto RECAP, que aconteceu em 2008 e que foi um projeto que desde o início foi fruto de uma parceria entre a FCCN, que entretanto depois foi incorporada na FCT, que é responsável pela coordenação geral do projeto e pelas infraestruturas, portanto o data center onde está a infraestrutura do projeto RECAP é gerido pela FCT e FCCN, e a Universidade de Minho, que tem sido responsável pela coordenação científica e técnica do projeto. Eu presumo que muitos de vocês conhecerão, portanto eu não vou passar assim também mais ou menos rapidamente aqui estes slides. O projeto foi lançado em 2008, digamos, com dois componentes, um portal de pesquisa, que é o portal RECAP,
que ainda hoje continua digamos, a existir, obviamente, e que é, de certa forma, a parte mais conhecida do RECAP, já teve várias versões, e também com um serviço de alojamento de repositórios institucionais, onde estão muitos repositórios de muitas instituições nacionais. E ao longo dos anos seguintes fomos desenvolvendo outros serviços na área das estatísticas, um serviço de alojamento de revistas. Portanto, temos também hoje já um número muito considerável de revistas científicas de acesso aberto, alojadas também na infraestrutura do projeto RECAP. Para quem conheça mal e quem queira conhecer mais, tenho aqui só um conjunto. Eu presumo que os slides ficarão disponíveis depois, portanto podem utilizar aqui os links para acederem a este conjunto de informações. E só para vos dar nota, digamos, do impacto que o projeto RECAP teve, como vocês podem ver, por exemplo, em termos de número de repositórios, até 2006 só existia um repositório, em 2006 foram criados mais 3, em 2007 já foram criados mais 6, portanto, antes do RECAP existiam 10 repositórios, e neste momento existem quase meia centena de repositórios, sendo que aqui também vocês podem ver o número de repositórios que são repositórios que estão alojados em cada uma das instituições e os repositórios que estão alojados neste serviço do RECAP, que é um serviço central de alojamento de repositórios. E também em termos do número de publicações em acesso aberto disponíveis no portal RECAP, também esta foi a evolução. Quando nós abrimos o portal RECAP em dezembro de 2013, de 2008, aliás, tínhamos 13.000 publicações e no final este slide também eu tenho, acho, já 2015, já temos acho que hoje cerca de 300.000 publicações no portal RECAP. Esta evolução que ocorreu em Portugal esteve um bocadinho em linha, provavelmente Portugal até progrediu mais depressa, mas, digamos, está um bocadinho em linha com aquilo que tem sido a evolução mais geral do acesso aberto no mundo. Portanto, passamos de menos de 200 revistas científicas de acesso aberto por volta do ano 2000 para aliás, menos de 200 repositórios de acesso aberto por volta do ano 2000 para mais de 3.000 agora, de menos de 500 revistas de acesso aberto para mais de 11.000 e também para zero políticas de acesso aberto que existiam na altura, ou seja, o tema do acesso aberto não era um tema que estivesse na agenda das instituições ou dos financiadores de ciência para uma situação em que hoje temos mais de 600 políticas de acesso aberto em todo o mundo, obviamente com claro predomínio aqui na Europa, onde existem mais de 400 políticas, mas também na América do Norte e também um número crescente na Ásia, na Oceania e na América do Sul. Para ficarem só com uma ideia, por exemplo, só nos últimos 3 anos, a Academia de Ciências da China, um dos principais financiadores da Austrália, uma lei do governo da Argentina, de acesso aberto, uma lei também de acesso aberto, essa tem a ver sobretudo com as questões dos jovens investigadores e dos doutoramentos de Itália, uma lei também no México, o Global Research Council, que é uma organização que reúne os principais financiadores do mundo, também, digamos, introduziu o tema do acesso aberto nas suas reuniões de 2013 e 2014. Portanto, isto claramente, o acesso aberto entrou na agenda. Mas entrou na agenda e há muita gente a falar e fizemos um progresso muito grande, mas, de facto, por outro lado, ainda temos muito caminho para andar. Há muita discussão, digamos, e há muita investigação sobre exatamente qual é a proporção de acesso aberto, literatura em acesso aberto que está disponível. Há resultados diferentes. Portanto, este é um dos últimos que foi publicado já em outubro de 2014, que estimava que já mais de 50% da produção científica mundial publicada de 2007 a 2012 estava disponível para download na internet. E dizia também que, em média, a vantagem de citações das publicações de acesso aberto era de 40.3 relativamente às publicações
que não estavam em acesso aberto. Este é um estudo que foi comissionado e que foi encomendado e pago pela Comissão Europeia, que foi publicado em outubro de 2013. Há outros estudos e há outros cálculos. Eu penso que este estudo é um bocadinho otimista, em termos, ou seja, eu penso que não chegamos ainda aos 50% de acesso aberto. Provavelmente há outros estudos que apontam mais para uma coisa na ordem dos 30% a 40% e provavelmente estaremos mais nessa ordem de grandeza do que dos 50%, mas em qualquer caso, sejam 30, 40 ou 50, em qualquer caso faltarão 50, 60 ou 70% das publicações científicas em acesso aberto e, portanto, há muita coisa para fazer. Nesse sentido também, nos últimos anos tem existido um conjunto de iniciativas de políticas, quer das instituições, que perceberam esta questão da vantagem temporária do acesso aberto. Já agora, esta questão do acesso aberto, da vantagem, é mais ou menos fácil de explicar de uma forma intuitiva e depois, como eu disse, depois já há estudos científicos. Nem todos os estudos científicos chegam à conclusão de que há vantagem do acesso aberto, mas quase todos, 90% dos estudos científicos, digamos, com vários âmbitos, estudos científicos numa determinada disciplina científica, num determinado país, numa determinada instituição, portanto, o tipo de estudos são muito diferentes, mas quase todos mostram vantagem do acesso aberto em termos de número de citações. Mas esta vantagem é fácil de explicar. Intuitivamente se eu tenho um conjunto de 100 artigos e 20 estão acessíveis, digamos, para qualquer pessoa em qualquer parte, sem qualquer limitação, e 80 estão acessíveis apenas a quem está numa instituição de ensino superior, ou que tem um login, ou que tem uma password, ou que não sei o quê, em princípio, digamos, se os artigos tiverem qualidade semelhante, aqueles que são mais fáceis de aceder vão ser mais utilizados, vão ser mais lidos e vão ser mais citados. E, portanto, isso tem-se verificado de facto. Isso também, portanto, isso escala também ao nível, não só ao nível dos artigos individuais, mas ao nível das instituições. E, portanto, o que é que vai acontecer? À medida, e isto também é fácil de explicar, de perceber, à medida que a percentagem da publicação científica em acesso aberto vai aumentando, a vantagem do acesso aberto vai diminuindo. Quando tivermos 100% de acesso aberto, não há vantagem nenhuma. Portanto, e quando tivermos 80% de acesso aberto, provavelmente já não há vantagem nenhuma, quase. Portanto, a vantagem está, mais uma vez, em quem se move mais depressa neste período de transição. As políticas das instituições são muito diferentes, mas quase todas referem a questão do depósito em repositórios e as políticas dos financiadores de ciência também são muito diferentes. Eu aqui vou só focar muito rapidamente nas duas que são mais relevantes para nós. A política de acesso aberto do Horizonte 2020, que é o programa 4 que está a decorrer agora, define o acesso aberto exatamente como princípio geral no Horizonte 2020 e basicamente o que diz é todos os beneficiários de investigação, ou seja, se vocês tiverem um projeto de investigação financiado pelo Horizonte 2020, devem disponibilizar o acesso aberto a todas as publicações que resultem desse projeto, com o financiamento desse projeto, depositando-as num repositório. Se formos, eu vou passar isto também muito rapidamente, porque vocês ficam aí com os slides se quiserem depois consultar. A política define claramente o que é que pode ser depositado e pode ser a versão final, aquilo que nós chamamos a versão final do autor, que é depois, tem que ser sempre a versão tal como é publicada do ponto de vista do conteúdo, ou seja, todas as revisões, não sei, é a versão aceita para publicação, mas pode ser a versão final do autor, porque, nomeadamente, as revistas tradicionais muitas vezes não permitem o depósito do que nós chamamos o PDF do editor, a versão final do editor, que tem lá o logotipo da revista e não sei o quê, ou, portanto, e nesse caso pode ser depositada a versão final do autor, a versão aceita para publicação do autor, ou a versão da revista, por exemplo, se publicar numa revista de acesso aberto, por definição, se é de acesso aberto, vocês podem depositar no repositório a versão final, o PDF final desse artigo. Onde depositar, aqui também vou simplificar, nem vou falar das outras coisas, vocês aqui têm o repositório institucional da vossa instituição de Politécnico de Santarém, sei que há aí também colegas de Leiria, também tem o Politécnico de Leiria, também tem o repositório, portanto, podem utilizar o repositório da vossa instituição, o repositório da vossa instituição está a ser agregado pela infraestrutura europeia, do Open Air, e, portanto, se depositarem uma publicação aqui financiada pelo Horizonte 2020, estão a cumprir imediatamente com os vossos requisitos, sem terem que preocupar com mais nada. Queria chamar só também num minuto a atenção que
o Horizonte 2020 inclui também uma política relativamente aos dados científicos. Aqui já não é uma política obrigatória, no caso das publicações é uma política obrigatória que se aplica a todas as publicações de todos os projetos de todas as áreas científicas. Aqui é uma política que se aplica apenas a um projeto piloto, que se aplica a algumas áreas, que são aquelas áreas que estão aqui identificadas, e com a possibilidade de opt-in ou opt-out, ou seja, eu posso pedir que o meu projeto, por razões, sei lá, tenho dados médicos confidenciais de pacientes ou não sei o quê, que o meu projeto não se aplique o requisito de acesso aberto aos dados. Ou eu estou numa área diferente, por exemplo, aqui não estou a ver, não há aqui desporto, estou a fazer um projeto que se enquadra aqui numa outra área e eu quero, que estes requisitos se apliquem ao meu projeto e eu posso pedir para fazer o opt-in. O que é que é requerido nessas políticas, na política do Horizonte 2020? Basicamente aqui é muito importante a questão da criação de um plano de gestão de dados, o depósito no repositório, associar licenças Creative Commons que permitam a reutilização dos dados e providenciar as ferramentas, a dedicação das ferramentas para a exploração dos dados. Podem ver mais informação aqui numa página do projeto OpenAir, onde podem ter mais informação da política do Horizonte 2020. E para terminar, só falar aqui da política da FCT, vou utilizar slides que não são meus, são slides oficiais da FCT, produzidos pelo Vasco Vaz. A política da FCT está em vigor desde maio de 2014. É uma política que também está alinhada com a política do Horizonte 2020, também de requisito de depósito das publicações num repositório. Portanto, qualquer publicação que tenha financiamento da FCT tem que ser depositada num repositório e deve ser depositada no momento da publicação ou até ao momento da publicação, com períodos de embarque que são variáveis de acordo com a área científica e com o tipo de documento. Basicamente é 6 a 12 meses para artigos de revistas, portanto 6 meses em geral e 12 meses para as ciências humanas e sociais, 18 meses para livros, capítulos de livros e monografias e até 36 meses de embargo para teses de doutoramento. E, portanto, essa é a política, o requisito geral da política da FCT. A política da FCT também, eu vou passar aqui isto mais rapidamente, permite que sejam considerados no projeto, como custos do projeto, a publicação de artigos de acesso aberto em revistas de acesso aberto, ou seja, se vocês quiserem publicar um artigo numa revista de acesso aberto que cobre taxas de publicação, podem fazê-lo com fundos do projeto. E esta política está a ser implementada, digamos, faseadamente. Há aqui uma fase que está a decorrer agora até 2017, vai ser avaliada, onde basicamente a FCT vai ser bastante estrita na questão do cumprimento do depósito e vai ser flexível na questão do embargo. Se vocês precisarem de publicar numa revista que tenha períodos de embargo superiores àqueles que estão na política dos 6 a 12 meses, podem fazê-lo. Quando forem depositar o artigo, só tem que dizer, não posso pôr, digamos, que vou requerer o embargo, por exemplo, de 24 meses, vamos supor, porque a revista X, onde eu publiquei, tem esse período de embargo, portanto, isso será aceito. Há um conjunto também de informação de apoio que vocês podem consultar ali e só queria mostrar-vos, do ponto de vista da operacionalização, como é que isto vai funcionar. Portanto, o cumprimento da política da FCT tem aqui dois grandes componentes. Um é a questão do depósito das publicações no repositório. Mais uma vez, aqui vocês podem fazê-lo no repositório do Instituto Politécnico de Santarém. A partir daqui, o portal RECAP vai agregar toda a informação e a FCT vai fazer a monitorização da política no portal RECAP. Nos repositórios, a única coisa que vocês têm que garantir é que, quando depositem uma publicação, e vocês vão ver que, eu não sei se no workshop depois vai haver esta indicação, vocês vão ver que quando depositem uma publicação, há lá um campo para vocês porem o financiamento e há já um dicionário de todos os projetos e bolsas, ou seja, vocês em princípio vão lá encontrar, se vocês tiverem uma bolsa ou um projeto, já vão lá encontrar, basta começarem a escrever o número da bolsa, ou o nome, ou não sei o quê, e vão lá encontrar a identificação, só têm que selecionar. Portanto, isso é o único requisito adicional neste processo. Depois, a partir daí, no portal RECAP, agregando as publicações, quando nós agregamos as publicações, começa a estar identificado qual é o projeto, que é aquele ali que está ali, qual é o projeto que está a financiar esta publicação. E cada projeto já tem uma página
que tem a informação básica do projeto da FCT e a lista das publicações que estão associadas a esse projeto, recolhidas a partir dos repositórios. E isto é que, já agora só voltar atrás, aqui no canto, ali naquele lado, há uma toolbox, digamos, que permite, por exemplo, vocês copiarem um bocadinho de um código HTML para colocarem, se tiverem um site do projeto, para colocarem a lista atualizada das publicações a partir do portal Recap. Portanto, não precisam ter uma página das publicações do projeto, podem fazer isso de uma forma dinâmica a partir das publicações que estão no portal Recap. E isto é que é muito importante queria sublinhar, é esta questão, porque, como há pouco disse, que a FCT ia ser muito estrita na questão do cumprimento do depósito. A partir de agora, quando vocês tiverem que reportar projetos da FCT, nomeadamente publicações, já não vão reportar publicações à mão. A única forma de reportar publicações é irem ao portal Recap, gerarem um relatório das publicações que lá estão e copiarem o endereço desse relatório. Isto é um relatório estático, é uma fotografia do que está no portal naquele momento, e copiarem o endereço dessa fotografia e colocá-la no vosso relatório. Portanto, se as publicações não estiverem no portal Recap, vocês não podem reportá-las à FCT. Portanto, é tão simples e tão estrito como isto. Para reportarem publicações à FCT, elas têm que estar depositadas, têm que estar agregadas no portal Recap. E, finalmente, só em 30 segundos, para terminar, esta questão da ciência aberta está claramente na agenda política, é uma das grandes prioridades quer nacionais, quer europeias. O comissário Carlos Moedas, que é o comissário para a investigação, ciência e inovação, enunciou como, digamos, 3 prioridades básicas, estas: Open Innovation, Open Science, Open to the World, para a ciência europeia. Portanto, estas são as prioridades da ciência europeia. A ciência aberta é um dos temas prioritários da presidência holandesa, que começou agora em janeiro e vai decorrer até julho, e em abril vai ocorrer em Amsterdão uma grande conferência sobre ciência aberta, com o Ministro da Ciência do holandês, com o Comissário Carlos Moedas e com vários representantes políticos. Portanto, isto está claramente na agenda política. E há 2 dias, como provavelmente muitos de vocês saberão, na tomada de posse da direção da FCT, o Ministro da Ciência exatamente renovou o compromisso nacional com a ciência aberta, dizendo que se pretende garantir o acesso aberto a todas as publicações com financiamento da FCT. Portanto, a questão já não é se vamos ter acesso aberto, a questão é como é que o vamos concretizar. E, nesse sentido, perceber também se o vamos concretizar no melhor dos nossos interesses, da comunidade científica, ou subordinado aos interesses porque ainda há uma luta, digamos, em curso, aos interesses das grandes empresas comerciais que dominam o mercado da publicação científica. E a questão que temos que responder, que coletivamente que temos que responder, é se é a ciência e a educação que devem estar subordinadas aos interesses da indústria da publicação, ou se é essa indústria da publicação que se deve conformar com as necessidades da ciência e dos investigadores. A resposta, para mim, não é claro o que é que vai acontecer. Acho que neste momento a batalha está acesa. Portanto, não tenho dúvidas que vamos ter ciência aberta e acesso aberto. Se a vamos ter da melhor forma possível, é algo que ainda vamos ver, mas para termos da melhor forma possível, temos todos nós, individual e coletivamente, reassumir a responsabilidade e o controle pelos resultados por aquilo que nós produzimos. Somos das poucas setores, se formos à indústria automóvel, se formos a qualquer organização, as organizações sabem o que é que produzem. Se vocês forem perguntar ao Instituto Politécnico de Santarém, à Universidade do Minho, quantos artigos científicos, quantas comunicações a congressos, nós temos dificuldade em saber isso, porque exatamente não temos controle sobre aquilo que produzimos, e isso será fundamental. Muito obrigado. Como é que isso na prática se
assim, eu falei de duas coisas. Portanto, hoje, a partir do momento em que, quando os artigos são depositados num repositório, há a indicação de a que projeto é que estão associados, é que o financiou, portanto, e a partir de agora isso pode ser feito a todas as novas publicações, e já foi feito parcialmente para algumas publicações do passado, e pode ainda ser feito relativamente ao passado. Portanto, as publicações passam a estar associadas, passam a ter essa indicação de que a publicação X foi financiada pelo projeto Y. No portal RECAP, se forem ao portal RECAP agora, cada projeto, aliás, há mais uma aba, no portal RECAP havia uma aba só para publicações, agora uma aba para projetos. Se forem a essa aba, ou precisarem por projetos, vão encontrar todos os projetos da FCT que nós temos, dos quais temos informação. E para cada projeto há uma página que tem uma informação básica, que tem o nome do projeto, quando é que começou, quando é que acaba, o volume de financiamento, etc. E depois tem, isto é na parte superior, depois tem, digamos, na parte central, que é o grosso, tem a lista de publicações que já estão no portal RECAP. Portanto, se tiverem 5 publicações de vários repositórios ou de um repositório só, tiverem 50, aparece lá a lista das publicações que estão associadas àquele projeto no portal RECAP. E depois do lado direito tem nós chamamos uma toolbox, que tem basicamente duas coisas que podem ser úteis. Uma é a possibilidade de ter lá um código que permite que, se eu copiando, fazendo copy e paste desse código para uma página HTML, por exemplo, de um projeto, se eu tiver um site de um projeto, em vez de vocês terem a preocupação de estarem, sempre que tiverem uma publicação nova e terem lá acrescentá-la, podem ter isso de uma forma dinâmica. Portanto, é um widget, colocam o código na vossa página do projeto, sempre que entrar uma publicação nova no RECAP, ela vai automaticamente aparecer-vos na lista do projeto. Portanto, a segunda coisa que eu falei tem a ver com a questão, e essa aí, pronto, isto é uma coisa dinâmica, pronto, é uma lista dinâmica de publicações, ou seja, sempre que entrar uma publicação nova, ela vai aparecer. A segunda coisa que eu falei é o relatório para a FCT. Nos relatórios de projeto, vocês hoje, quando fazem o relatório de projeto, têm lá uma parte para pôr as publicações e também podem fazer copy e paste de um Word ou não sei o quê. Isso agora vai acabar. Portanto, a única forma de reportar publicações num projeto FCT é ir à página do vosso projeto no portal RECAP e gerar o relatório para a FCT. E o que vai acontecer é, ele vai gerar um relatório que tem um date stamp, tem aquela data, aquela hora, foi neste dia, e tem um endereço, é um relatório estático. E vai-vos dar um endereço. E vocês vão fazer fazer copy e paste desse endereço para o formulário de reporte da FCT. E lá está, e a FCT vai olhar para aquela fotografia estática das publicações que existiam naquele dia. Por exemplo, vamos supor, vocês têm que reportar no dia 31 de dezembro e vão ter as publicações que tinham no dia 31 de dezembro no portal. Projetar a sua opinião enquanto especialista nesta área. De alguma forma, o acesso aberto, eu não vi ainda bem, quer dizer que sou completamente a favor disso, vem um bocado de parte a ideia de negócio. Porque a verdade é que há 15 anos atrás, muitas empresas viam, como a Thomson e por aí fora, viam a investigação e a divulgação da investigação como uma forma de ganhar dinheiro. As revistas eram pagas, para ter acesso aos artigos tinha-se pagar. Hoje em dia, na verdade, muitas continuam ainda a fazer isso, e se calhar neste momento há artigos muito mais visionados, aqueles que têm acesso aberto e nós não sei portugueses, supostamente até são de fator de impacto, supostamente são revistas mais credíveis. Na sua opinião, como é que acha que vai ser esta evolução e como é que estas duas áreas vão lidar uma com a outra e, no final, o que é que isto acontecerá? Este projeto atrasado daqui a 10, 15 anos. Isto tem um bocadinho a ver com o final da minha intervenção e daria uma resposta, e acho que para mim é a questão mais importante, de certa forma. Eu disse e estou perfeitamente convencido, e só digo isto há 2 ou 3 anos, até lá não dizia isto. Eu acho que hoje a questão do acesso aberto é inevitável. Digamos, o acesso aberto vai ser a forma dominante da comunicação científica durante esta próxima década. Não sei se demorar 5, 6, 7, 8, 9 anos, mas digamos, estou perfeitamente convencido disso. Agora, como é que estamos a viver um processo de transição com muita turbulência, e digamos, eu não tenho
eu tinha alguma esperança ou alguma certeza de que esta mudança para o acesso aberto ia nos permitir ao sistema de comunicação científica e às instituições científicas reassumir o maior controlo sobre esta questão. Eu hoje já não tenho tanta certeza disso, porque exatamente por duas razões. Por um lado, porque estes grandes grupos que dominam o mercado são, obviamente, bastante inteligentes e têm gente bastante preparada e já perceberam, por um lado, que o futuro vai ser o acesso aberto e, portanto, ao mesmo tempo que resistem enquanto podem a esta transição, porque, por exemplo, só para terem uma ideia, neste momento a indústria da comunicação científica é das indústrias mais lucrativas do mundo. As margens de lucro, por exemplo, da Elsevier são de 34%. Nem a indústria da mineração tem margens de lucro deste tipo. Mas eles já se estão a adaptar digamos, ao novo mundo e neste momento, por exemplo, através da questão das revistas com pagamento de taxas de publicação e taxas de publicação muito elevadas, de várias formas, digamos, eles estão a preparar-se para isto. E ao mesmo tempo tem havido muita dificuldade da comunidade científica como um todo, até porque pela natureza, e que também é um bocado perceptível, há 3 ou 4 grandes grupos, Elsevier, Springer, portanto, agora Springer Nature, consolidado, portanto, estamos numa dimensão que é muito oligopolística e, portanto, é relativamente fácil coordenar uma estratégia. Enquanto na investigação científica estamos a falar de milhares de instituições, milhões de investigadores, etc., e é difícil coordenar isto de uma forma global. E, portanto, não estou certo que aquilo que poderia ser o reassumir do maior controle da comunicação científica por parte das instituições venha de facto a acontecer. E eu gostaria que isso acontecesse. Por uma razão muito simples, não tenho problema nenhum, aliás, nem quero deixar isso claro, eu acho que no mundo do acesso aberto há lugar, e muito lugar, para iniciativas comerciais e para gente que tenha inteligência para criar serviços de valor acrescentado sobre uma infraestrutura que digamos que ela é aberta aliás, como existem hoje muitos negócios, digamos, que estão baseados em informação e em conhecimento que é aberto, mas depois é colocada uma camada por cima que é o valor acrescentado. E, portanto, eu acho que há muito lugar para isso. O meu problema é que, tal como estão as coisas hoje, de facto, portanto, as condições de preço, etc., são completamente arbitrárias. Portanto, já houve vários estudos que demonstram, por um lado, nas assinaturas das revistas, não há por exemplo, isto é um estudo muito interessante feito na Inglaterra há 2 anos por um matemático, pelo Tim Gowers, que pediu a todas as universidades que lhes dissessem quanto é que estavam a pagar pelas assinaturas digitais das revistas. Houve muita resistência, mas depois ele apelou à lei do acesso à informação pública, do setor público, e conseguiu esse acesso. E chegou a uma conclusão muito simples, é que não há qualquer relação entre que as universidades estão a pagar de assinaturas e o número de alunos, o número de investigadores, etc. A relação estava com a fatura histórica que eles pagavam. Portanto, o bottom line é, se estávamos a ter 100 de rendimento ontem, vamos ter que ter 105 amanhã, e o bottom line é esse. E eu acho que o meu ponto é, um sistema onde a comunicação científica fosse mais controlada pelas instituições, por um lado, promovia mais inovação, e eu acho que temos um mercado que é mais fechado, e segundo, promovia uma maior eficiência económica. Se eu posso só gastar 100 a publicar, porque é que eu hei de estar a gastar 500? Porque se gastar 500, há 400 que eu podia usar em investigação, em ensino, em melhores salas de aula, etc., que estão aí para custos que não têm justificação. Portanto, mas dizendo-lhe assim, vou terminando de uma forma futebolística, eu não sou nem portista nem benfiquista, portanto posso citar o João Pinto, prognósticos só no final do jogo, e portanto eu diria que neste... O jogo para mim é acesso aberto. O acesso aberto já ganhou o jogo. Se o acesso aberto vai, digamos, promover um mercado mais justo e uma distribuição e um poder mais equilibrado entre a indústria de comunicação e as instituições. Já estive mais confiante nisso do que estou hoje. Eu tenho que sair daqui por 2 minutos porque tenho um comboio para apanhar. De qualquer forma, sei que há mais questões e ficará depois o contacto para fazer. Eu tenho no meu primeiro slide, não sei se neste tenho, mas no primeiro slide tenho o meu endereço de correio eletrónico. Se alguém tiver questões, tenho todo o gosto em responder. A todos e convidava
e muito obrigada mais uma vez. Ok, tá, obrigado.